Oi, gente, voltei e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma lista de livros pesados. Não é para todo mundo. Os livros do vídeo de hoje não são para todas as pessoas, ou você precisa ter certeza de que você está bem para ler esses livros, mas o motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo são as temáticas extremamente importantes. Os assuntos que são tratados aqui são assuntos relevantes, atuais, situações que podem estar acontecendo com qualquer pessoa, com uma pessoa dentro da sua casa. Podem estar acontecendo situações parecidas com um amigo, com um vizinho, com um conhecido, com alguém do seu trabalho. Então, são temáticas pertinentes e que a gente precisa prestar atenção, precisamos estar atentos o tempo todo, porque a gente pode fazer a diferença na vida de alguém a partir de observar um detalhe, a partir de captar uma circunstância, uma situação. E, enfim, gente, eu trouxe esses livros por isso, por causa de suas temáticas, de suas importâncias. Lembrando que esses livros contêm gatilhos. Então, já fica aqui esse aviso, logo no começo. São livros com gatilhos, mas são livros importantes. O primeiro deles é da Maya Angelou. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Tem resenha, todas as resenhas ficarão linkadas aqui embaixo. E a gente tem aqui uma menina de aproximadamente 8, 9 anos, os pais se separam, ela com seu irmão vai morar na casa da avó por um tempo. Posteriormente, a mãe dela quer os filhos de volta, mas ela tá com um namorado. E num determinado dia, ela vai ficar sozinha em casa com o namorado dessa mãe. E a violência sexual acontece. Essa menina sofre abuso, né? Pra gente não usar uma palavra mais pesada, pro algoritmo do YouTube não nos prejudicar. Mas enfim, essa menina sofre esse abuso. E começa aquela manipulação. Se você contar, alguém vai sofrer. Se você contar, eu machuco fulano. Se você contar, eu faço isso. Se você contar, eu faço aquilo. Mas, como ela tem um irmão muito observador, muito perspicaz, muito detalhista, as coisas ficam difíceis de escapar. A gente tem um momento aqui onde ela vai ficar um período sem falar. Ela fica um período, muda. O trauma faz com que ela fique em silêncio. A Maya escreve esse livro já como uma mulher adulta e ela consegue trazer pra gente as nuances do que aquela garotinha de 8, 9 anos sentiu, pensou, vivenciou ali no momento da violência. E é um livro que mexe muito com a gente, mas desperta muito a gente sobre essas questões, sabe? Sobre o cuidado que nós devemos ter com as nossas crianças, com os nossos filhos. A questão de nós estarmos atentos aos detalhes. Uma mudança de comportamento, muita quietude ou muita agressão. Extremos são sinais de que alguma coisa está acontecendo, sabe? A criança não tinha aquele hábito e de repente ela muda a sua rotina, muda suas atitudes, muda seu comportamento. Então é um livro que fala sobre amizade também, mas tem esse detalhe, esse gatilho muito forte. E eu indico muito para vocês essa leitura, porque a gente sabe que esse tipo de situação acontece todo dia e é sempre bom a gente estar atento, a gente estar alerta para o que está acontecendo. O próximo livro, gente, baseado na Segunda Guerra Mundial, um livro extremamente... É uma biografia, a gente tem aqui a história real da Silka. E é um livro que fala sobre resistir, sabe? Sobre sobreviver, a luta por sobreviver. A viagem de Silka. A gente tem aqui essa personagem que é citada brevemente no livro O Tatuador de Auschwitz. E por causa dessa menção breve, a autora é questionada. Quem é a Silka? O que aconteceu com a Silka? Por que você não falou mais nada da Silka? E aí ela
traz pra gente essa narrativa dessa menina que é levada, como todos os demais judeus e demais pessoas de diversas condições, classes e etnias, são levadas para os campos de concentração, são escravizadas, são manipuladas, são torturadas, são abusadas. E essa menina é transformada, aos 16 anos de idade ali aproximadamente, em uma escrava sexual de um dos comandantes, um dos comandantes mais importantes do campo de concentração. E quando a Segunda Guerra, o final da Segunda Guerra Mundial acontece, as forças aliadas avançam, os alemães recuam, perdem, toda essa derrocada acontece, esses campos de concentração são invadidos pelas forças aliadas e ela é considerada alguém estranha e privilegiada, porque todas as mulheres eram obrigadas a ficar carecas, mas ela tinha longos cabelos, então eles para ir. Por que os seus cabelos foram preservados? Porque o seu aspecto de saúde parece um pouco melhor. E ninguém parou para ouvi-la, né? A gente tem aqui uma falha de comunicação, uma injustiça muito grande. E ela é enviada para uma prisão onde só traidores eram enviados para lá. Ela é considerada uma traidora, ela é considerada alguém que contribui, que ajuda os nazistas, os alemães, Hitler. Ela é considerada uma colaboradora e ela passa por vários anos de sua vida presa. Mas é um livro que tem um final surpreendente, é um livro assim que traz uma luz no fim do túnel, apesar de todos os gatilhos, de toda a injustiça, de todo o sofrimento. Mas é um livro que fala sobre isso, sobre acreditar, sobre sobreviver, sobre resistir, sobre ter fé. Gente, que livro. Não vou falar mais nada, gente. Só leiam. O próximo livro é um livro de ficção, mas a gente tem aqui um aviso, inclusive, logo na primeira página, olha aqui, ó. Aviso de conteúdo: depressão, ideação suicida e suicídio. Tá aqui, logo na primeira página. Eu tô falando do livro Por Lugares Incríveis. Nós temos aqui 2 alunos, eles estão estudando, de repente eles já até se viram, mas eles não têm intimidade, não têm muita convivência, e coincidentemente eles decidem dar cabo da vida no mesmo dia. E eles vão para uma torre, essa escola tem uma torre, por isso essa ilustração aqui, esse desenho, tem uma torre onde tem um relógio, e eles escalam esse prédio, eles vão lá em cima e eles estão decididos. Eles vão se jogar. Mas eles não marcaram esse encontro, sabe? Esse encontro é aleatório. E o Theodore e a Violet vão se encontrar. E, de repente, eles decidem fazer um trabalho geográfico sobre a cidade, os lugares turísticos, lugares bonitos, sobre perspectivas, lugares que eles poderiam visitar. E eles começam a encontrar um no outro, porque eles se encontram ali exatamente no momento crucial, no alto da torre. E aí, o que você está fazendo aqui? Eu que te pergunto o que você está fazendo aqui. E aí essa amizade completamente inusitada, num momento completamente adverso, surge entre os dois. E eles começam a embarcar nessa viagem, desse trabalho de geografia, sobre os lugares incríveis do estado onde eles moram. E eles embarcam nessa viagem de possibilidades, e o desfecho da história é incrível, é um livro maravilhoso, que eu aconselho muito a vocês que leiam, porque é um livro sobre amizade, sabe? É um livro tipo encontros inesperados, sobre surpresas que a vida pode nos trazer. Porque às vezes a gente está pensando que acabou, que não existem mais possibilidades, o que vai ser agora? E de repente a vida te faz uma surpresa. Uma surpresa pode acontecer a qualquer momento. Então é uma ficção, mas é um livro assim com essa temática extremamente importante, sobre essa oportunidade de fazer, se permitir. Porque eles poderiam falar assim, não, eu tô indo embora, você nem me viu aqui. Mas eles se permitem essa amizade
Eles aproveitam essa surpresa da vida e muita coisa boa acontece aqui, apesar dos gatilhos, e eu recomendo por isso muitíssimo a vocês que façam essa leitura. O próximo livro, gente, também é um livro pesado, também tem resenha aqui pro canal. Um livro que fala sobre racismo estrutural, sobre discriminação, sobre preconceito, sobre o mal, os prejuízos, os danos que a mídia pode causar nas nossas meninas. Eu estou falando de O Olho Mais Azul, de Toni Morrison, é um clássico. E a gente tem uma menina, uma família de pretos, eles moram num prédio abandonado, eles são pobres. Então a gente tem aqui violência doméstica, a gente tem uso de bebida alcoólica, a gente tem violência parental, a gente tem pobreza, miséria, discriminação, indiferença social, preconceito. E a gente tem essa menina que é preta, é uma menina preta, mas ela é de forma venenosa, influenciada pelas vitrines, pelos outdoors, pela mídia da época, desse contexto aqui onde esse livro foi escrito. Porque só existem bonecas brancas. As meninas brancas na escola têm privilégios, são acarinhadas. Todo mundo quer fazer carinho numa menina branca. E ela começa a orar, a pedir que ela quer ter o olho azul. E é um livro, assim, não linear. Os capítulos são capítulos independentes entre si. São capítulos não lineares. Inclusive, a própria autora vai dizer aqui, em um texto de apoio, que ela, só posteriormente, ela percebeu o incômodo dessa narrativa não linear. Eu digo pra vocês que eu entrei nessa narrativa sabendo disso, então pra mim foi de boa. Eu já sabia que um capítulo não era a sequência do outro. E a gente tem aqui essa menina, num determinado momento da história, ela sofrerá abuso sexual, só que do seu próprio pai. Então, é um livro bem pesado, é um livro, assim, com uma temática também extremamente importante, com muitos gatilhos, e que traz pra gente a importância. Essa outra questão, né? Porque o livro, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, fala de um namorado da mãe. Não tem nada a ver. E aqui não, aqui a violência parte de alguém em quem a menina poderia confiar, sabe? Pessoas de confiança, pessoas próximas demais, pessoas da família, o pai. Então é um livro, assim, extremamente importante sobre essa questão da violência, extremamente importante sobre essa questão da indiferença, porque ela sofre esse abuso e há uma indiferença social muito grande aqui. Parece que as pessoas fingem demência. E um livro que fala sobre essa questão do veneno, da influência das mídias sobre as pessoas, sabe? Principalmente sobre as meninas pretas. Porque essa questão das bonecas brancas, da mídia branca, da importância, do carinho que as meninas brancas recebiam na escola, a atenção que elas recebiam, tudo isso mexe muito com a gente enquanto leitor. Enquanto a gente acompanha a perspectiva dessa história contada por essa menina, de 9, 10 anos, ali 11, a gente se sente muito incomodado porque é a perspectiva de uma criança. O que essa criança sente? Como essa criança é atingida, é incomodada, é envenenada pelo que está acontecendo a partir da atitude dos adultos, sabe? Como ela recebe essa carga, como ela reage a tudo isso. Então é um livro extremamente importante, gente. Extremamente importante, e eu indico muito a vocês. Lembrando dos gatilhos, todos os livros são extremamente pesados e contêm gatilhos. O próximo livro, temos aqui um contexto na Segunda Guerra Mundial, e é um livro de ficção baseado numa história real. Dado o peso dessa história, a autora se utiliza de 4 personagens fictícios, porque é uma história muito pesada. Então ela vai utilizar 4 personagens fictícios, porque nós estamos no inverno de 1945, onde um navio repleto de refugiados, temos aqui mais de 9.000 pessoas, que estão sendo enviadas
para uma outra região, para um outro lugar, para fugir. A gente tem aqui idosos, crianças, mulheres, em sua maioria, eles estão sendo enviados. É um navio alemão, Wilhelm Gustloff, que carrega mais de 9.000 refugiados. Eles estão sendo enviados pelo Atlântico para uma outra região, um outro lugar, porque eles não têm nada a ver com a guerra. Nós estamos aqui no contexto soviético, ali na costa da Prússia. E esse navio aqui, esse acidente marítimo, é o pior desastre marítimo da história, com 6 vezes mais mortos que o Titanic. Para vocês terem uma ideia, meses depois da tragédia, porque esse navio é atingido por um submarino, ele é afundado por um submarino russo, e tudo acontece por falta de comunicação. Ninguém avisou que aquele navio ali não era um navio de guerra, era um navio levando mais de 9.000 refugiados. Foi só falta de comunicação. Então, para vocês terem uma ideia do peso dessa narrativa, meses depois que esse navio é afundado, o mar entrega seus mortos. Corpos inteiros ou não, roupas, pertences, malas. Enfim, gente, adultos e crianças, esses corpos começam a ser entregues pelo mar, meses depois. E os moradores ali da costa, eles vão improvisar cemitérios para dar a esses restos mortais um final digno, digamos assim. O Sal das Lágrimas, de Ruta Sepetys. Eu não vou falar mais nada, gente. Já falei, acho que falei até demais, mas é porque é um livro muito pesado e eu quero que você entre nessa narrativa consciente, 313 páginas, de que se trata de um livro com muitos gatilhos. Por isso, é um livro com 4 personagens ficcionais, dada o peso, a dimensão dessa história. Mas eu indico muito para vocês, se você quer ler, inclusive é um livro pouquíssimo conhecido, merecia ser mais conhecido, dada a importância dessa história. Tá aqui, O Sal das Lágrimas. E o último livro, gente, é um livro que eu já falei aqui no canal, mas é um livro importante, pesado, um livro biográfico, que trata sobre a questão da bipolaridade, o transtorno de bipolaridade. A gente tem aqui um fluxo de consciência, uma narrativa não linear. A gente tem aqui a questão do tratamento de choque, quando as clínicas psiquiátricas ainda cuidavam dos seus pacientes a partir do eletrochoque. Então, a gente tem aqui questões sobre isolamento, depressão, ideação suicida. Nós temos violência contra a mulher, violência doméstica, temos crises de ansiedade, inúmeros transtornos são mencionados aqui. A questão criminal dos tratamentos de eletrochoque, porque normalmente esses tratamentos eram uma revelia da vontade de seus pacientes, porque normalmente era a clínica e os parentes que decidiam. Então é um livro para quem quer conhecer um pouco mais sobre essas questões dos traumas de infância, dos transtornos, das síndromes. Eu aconselho a vocês que leiam. É uma biografia, um livro autobiográfico. Eu estou falando de A Pequena Outubrista, um livro recebido em parceria com a editora Ruth Sabão. Vou deixar o link do Instagram da editora aqui embaixo, para vocês irem lá conhecer, né, depois. Essa e muitas outras obras, gente, tem muita coisa boa, tem clássico, tem biografia, tem contemporâneo, enfim, gente, é uma infinidade, uma editora assim, muito rica na sua grade, no seu compêndio literário. Eu aconselho muito a vocês. E hoje eu trouxe esse para vocês, se vocês querem conhecer um pouco mais sobre essa questão da bipolaridade, do transtorno de bipolaridade. A Linda Knausgaard, ela vai abrir para nós aqui um pouco da sua particularidade. E eu digo para vocês, para quem quer conhecer um pouco mais,
das nuances desse transtorno, das nuances do pensamento de alguém com bipolaridade, é uma leitura extremamente importante, gente. Extremamente relevante. E eu indico muito para todos vocês. Bom, isso por hoje. Bom, gente, é isso. Por hoje é só. Lembrando, todos os livros contêm gatilhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. São livros extremamente importantes. Se você gostou, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Deixe aqui pra mim o seu comentário, a sua opinião. É sempre muito importante a gente trocar essas figurinhas. É assim que eu fico sabendo o que vocês querem, o que vocês gostam, qual o próximo conteúdo eu vou gravar. E assim a gente vai seguindo. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir e viva a vida.